Olá, Fidelidade, capítulo 6, parte 3. O poder do subconsciente. O método da argumentação. Esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. Phineas Parkhurst Kimby, um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, Maine. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar por meio de clarividência, por causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método de argumentação da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. Kimby consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente e a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundidos, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbios são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de pensamentos que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se neste momento sob a forma de doença e pode ser mudada alterando-se os padrões. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isto é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos, por isso mesmo sabe como curá-lo. Pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder, em nome do poder curador interno que, para começar, criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredicto, absolvendo-o e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí se seguindo a cura. O método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente e em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus, dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo, na mente e no corpo do paciente, pelo qual está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus estão nesse momento focalizados no paciente. Tudo que é prejudicial ou nocivo é, nesse momento, inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas estão apontadas para áreas do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressonam com o ultrassom e respondem ao tratamento.
Na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressonam com elas e respondem ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas com essa técnica de oração. Uma aleijada levanta-se e anda. Nos últimos anos de sua carreira de curador, o Dr. Kimbey usava com frequência o método absoluto. Em um de seus trabalhos, conta como curou uma mulher aleijada. Chamada para uma consulta, encontrou uma inválida idosa recolhida ao leito. Segundo ele, a doença da paciente era devida ao fato de estar aprisionada em uma crença tão rígida e restritiva que não conseguia levantar-se e andar. Vivia em uma sepultura de medo e ignorância. Como acreditava literalmente na Bíblia, sentia-se assustada. Nessa sepultura, escreveu Kimbey, estavam a presença e o poder de Deus lutando para romper os laços, quebrar os grilhões e erguer-se dos mortos. Quando a mulher pedia a alguém uma explicação de algum trecho da Bíblia, a resposta era como uma pedra, e ela, em seguida, ansiava pelo pão da vida. O Dr. Kimbey diagnosticou o caso como de uma mente turva e estagnada devido à emoção e ao medo, causados pela incapacidade de compreender claramente o sentido do trecho da Bíblia que estivera lendo. Esse fato transparecia em seu corpo sob a forma de uma emoção negativa e anestesiante que acabou se convertendo em paralisia. Nesse ponto, o Dr. Kimbey perguntou a ela o que significava o seguinte versículo da Bíblia: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me encontrareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. João 7, 33 e 34. Ela respondeu que a passagem significava que Jesus tinha ido para o céu. O Dr. Kimbey explicou-lhe que o trecho realmente significava, dizendo que por um pouco de tempo estou convosco. Era a explicação que ele mesmo dava de seus sintomas, sentimentos e respectivas causas. Naquele momento, sentiu compaixão e simpatia por ela, mas sabia que a paciente não podia permanecer naquele estado mental. O passo seguinte consistia em ir a ele, que nos enviou. Explicou o Dr. Kimbey, era o poder criador de Deus existente em todos nós. O Dr. Kimbey imediatamente viajou em espírito e contemplou o ideal divino, isto é, a vitalidade, inteligência, harmonia e poder de Deus em ação na paciente. Por esse motivo, disse a mulher: por isso, aonde eu vou, não podeis ir, porque estáis prisioneira de sua crença estreita, restrita, e eu estou com saúde. Essa prece e a explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança ocorreu na mente da doente, que se levantou e andou, sem as muletas. Disse o Dr. Kimbey que essa foi uma das mais extraordinárias curas que fez. Ela estava, por assim dizer, morta por causa do erro, e trazê-la à vida ou à verdade foi como se a ressuscitasse dos mortos. O Dr. Kimbey citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a a seu próprio Cristo, ou a saúde. Explicou-lhe também que a ideia que ela aceitou era o anjo ou ideia que afastou para longe a pedra do medo, da ignorância e da superstição. Essa ação liberou em seguida o poder curador de Deus, que a tornou mais uma vez inteira e sadia. O método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra. Crescem nossa confiança
e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver um menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou o método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego o rapaz, o nome, a Deus. Ele, e em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais o viu. Ou, como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Utilize a verdade científica quando 1. Seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. 2. Seu desejo é sua prece. Imagine agora a concretização do desejo. Sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. 3. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. 5. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. 6. Sinta a alegria e tranquilidade de prever a concretização certa de seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. 7. Uma imagem mental vale por 1000 palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. 8. Na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre em um estado de sonolência modorra e acalente-se para dormir, sentindo e sabendo que sua prece será atendida. 9. Lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. 10. Afirmar é declarar que assim é, e enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá a resposta à sua prece. 11. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. 12. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade. E aqui nós terminamos o capítulo 6, parte 3. Eu quero deixar um acontecimento, dois acontecimentos que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho falado muito sobre a mente subconsciente e às vezes, quando no trabalho ou qualquer outra coisa que eu estou fazendo, eu me lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer e penso naquilo, que como eu poderia agilizar aquele processo, alguma coisa assim. E nessa semana eu tinha uma cliente mensal que normalmente eu mandava uma mensagem para ela. E eu não tinha mandado nenhuma mensagem para ela ainda nesse mês. E aí eu estava dentro do carro conversando com a Luzimar, minha esposa, e falei para ela, nossa, eu preciso de mandar uma mensagem para a Charmaine porque ela não me falou nada esse mês ainda.
Quando eu parei o carro, ela tinha deixado uma mensagem para mim poder fazer o trabalho na casa dela. Aí eu falei assim, nossa, que coisa boa, né? E mais ou menos uns 6 meses, eu tive uma coceira no meu olho. Depois de fazer as leituras aqui, eu estava lendo um livro no computador e meu olho ficou muito vermelho, coçando e não conseguia parar. E aí depois disso, ele ficou uma coisa vermelha e 30 dias atrás, mais ou menos, apareceu eu não sei como é que chama, tipo uma glândula dentro do olho. E aí ela às vezes ficava um pouco grande, às vezes diminuía. E para mim ver ela, eu tinha que baixar a pálpebra para baixo, puxar a pálpebra para baixo, aí meu olho ficava mais visível, eu via essa glândula. E isso estava me incomodando, porque às vezes de manhã cedo eu acordo, meu olho tá cheio tá pregado assim, cheio de remela pregado, sabe? E aí eu fui no médico, que normalmente eu vou, e ele me passou um antibiótico e colírio. Eu usei um antibiótico por 30 dias e não aconteceu nada. E assim continuei usando o colírio. E também refrescava, né? E aí quando foi anteontem eu fiquei até tarde aqui no computador lendo o livro. E quando eu acordei ontem de manhã, essa glândula, ela estava para fora do meu olho. Trem mais esquisito. Aí eu tive que tomar a decisão de ir no médico para ver o que tinha que fazer. Aí, beleza. Quando foi à tarde, eu fui no médico, no oftalmologista, e ele disse, né, que tinha que fazer uma cirurgia, porque isso aqui era uma coisa que ele não é uma coisa rara. Só que ele não podia fazer, porque como ele não conhecia esse procedimento, ele ia ter que mandar para outro médico amigo dele que fazia, né, quase todos os tipos de cirurgia. E ontem à noite, aliás, antes desse negócio sair para fora, eu estava aqui lendo o livro sobre o poder do subconsciente, né, e uma coisa extra aqui no computador. E eu pensei comigo, esse negócio podia sair para fora para mim tirar esse trem, porque não tem base, arrancar esse negócio para parar de coçar meu olho. Aí quando foi no outro dia, puf, saiu para fora, né? Resposta ao que eu tinha falado. E aí fui no médico e ele falou que era cirurgia. Eu já falei assim, nossa, cirurgia no olho. Nossa, eu falei que era para mim tirar esse negócio e tal, né? E fui lá e ele falou assim, amanhã cedo, que seria hoje, a gente vai marcar essa cirurgia e você vem aqui pra gente, eu vou falar com o doutor, ele vem aqui para fazer a cirurgia. Aí fui lá e o doutor que ele tinha falado que ia fazer já estava com a agenda dele completa. E eu tinha que ir na clínica dele, né? E marcar o horário lá que ele estava disponível, que seria meio-dia. E assim foi feito. Fui para lá, eles fizeram 2 horas de exame no meu olho, tudo quanto é coisa lá. Aí por fim, e eu falando assim, esse negócio não vai dar para fazer cirurgia, eu não quero fazer cirurgia, e vai ter um jeito de sarar normal. Aí, quando terminou de fazer tudo lá, a doutora veio e falou para mim assim, olha, o olho está bastante infeccionado, essa glândula, então não é aconselhável fazer uma cirurgia do jeito que ela está. Eu vou passar um remédio, um colírio, que você vai pingar 4 vezes durante o dia, e ele certamente vai fazer isso aí desaparecer. Se dentro de 2 semanas não desaparecer, aí sim a gente pega e vai fazer a cirurgia, porque já vai estar desinfeccionado. E aí eu vim embora e tá pensando nisso, aí lembrei que eu não ia fazer cirurgia, eu falei que eu não queria fazer cirurgia, e tá, né? Agora tem até o dia 20 para mim fazer meu subconsciente, curar meu olho, né, desse negócio. E uma coisa interessante que
Eles fizeram todo tipo de exame, né, para mim ver se precisava de óculos, aquela coisa toda. Minha visão perfeita. E eu usava óculos. E aí dilataram minha pupila, viram uma novela. Eu nem estava conseguindo ler direito aqui, mas deu para ir de boa. É isso aí. A gente tem que fazer com a gente para a gente ter mais autoridade na hora de falar, né? Ter mais convicção para as pessoas compreender que tudo pode ser transformado e mudado. Eu espero que vocês estejam também nessa fé de falar com o subconsciente, né, para mudar o sentido da vida e o sentido das coisas que estão à nossa volta, ok? Muito obrigado por virem até aqui e até amanhã no próximo áudio. Obrigado.